Oi, eu sou Joaquim Braga Neto. Você sabe que eu sou Joaquim Braga Neto. Não aguento mais isso. Todo dia tem que ficar falando. Joaquim Braga Neto, da EDS, que é a Estrada dos Sonhos, e você sabe. EDS é 10. Vai perguntar por quê? Não pergunta não, que hoje eu estou atacado. Não pergunta não, eu vou dizer para você. Eu vou dizer para você, porque você já cometeu vários erros na tua vida, não é? E a gente sabe que errar, cara, é humano. Deixa eu botar essa câmera para cá. Agora, permanecer no erro não é legal não, né? Permanecer no erro não é legal. E é por isso que a EDS é 10, porque ela vai ajudar você a não repetir os seus erros. E repetindo o que a Dercy está fazendo aqui, bate um pontinho aqui na live para ajudar a chamar mais gente, porque vai ter engajamento e o Instagram, Facebook vão chamar mais gente para assistir a gente e isso vai ser muito legal. Então, quais erros que a gente cometeu? Não só individualmente, mas a nível de governos, povos, nações, países, né? Quais erros que a gente cometeu? Um erro que a gente cometeu foi porque a gente estava buscando o quê? Claro que você estava buscando a felicidade. Então eu vou falar primeiro num sentido geral, que depois a gente vai chegar no plano individual, que é a mesma coisa. Afinal de contas, o coletivo é a soma das individualidades, não é verdade? Pois bem, então, como que se buscou a felicidade desde os primórdios, na época dos nossos tataravós, os homens da caverna, Neandertal, Homo sapiens, Pithecanthropus erectus, Australopithecus, aquela turma toda daqueles caras que pareciam os gorilas, né? Parecia quase meio macaco, aquela coisa assim. Como que eles buscavam a felicidade? O que era ser feliz? Bom, naquelas tribos, né, quem se dava bem, quem era mais feliz no ponto de vista deles, era o cara mais forte. Né? O cara mais forte, o que tinha mais força, era o líder da tribo, e aquele líder da tribo era o primeiro que ia comer na hora que tivesse as pastagens, seja na colheita ou na caça. Era ele que ia escolher as fêmeas, né? Ele era o líder do grupo. Então todo mundo queria ser o mais forte, porque tinha mais poder e mais privilégio. Então, no começo dos tempos, aqueles que se achavam mais fortes, com mais força, eram aqueles que tinham a ideia de que eram mais felizes, por isso que eu já falei. Até hoje, ainda tem ser humano, é impressionante, que ainda acredita que o poder, a força, vai dar mais felicidade para ele. A gente tem o nosso irmãozinho lá da Coreia de Cima, né? Que ele já tem, né, armas nucleares, mísseis de longo alcance. O povo do país dele está passando fome, mas ele continua achando igual aqueles homens das cavernas, que o importante é ter arma atômica, poderio bélico para ser respeitado. Cara, que pensamento atrasado, né? Mas ainda, não só ele, eu estou dando um exemplo de um povo que está passando fome, são os nossos irmãozinhos lá do norte, da Coreia, enquanto no sul, que não tem aquele poderio bélico todo, o povo muito mais inteligente, muito mais culto, um povo muito mais evoluído, não tem aquele poderio todo. E se você pegar os grandes países, né, como é que é, o G7, aí se você pegar Estados Unidos, tem um poderio bélico que está meio capenga, mas ainda é uma nação respeitada, até porque tem as bombas nucleares também.
Então eles acham que aquilo ali vai dar autoridade, vai dar poder, eles vão ser respeitados por causa disso. A Rússia, né? A China também. Aí se você pegar a Alemanha, França, Inglaterra, né? Pronto, acho que eu já peguei uns 7 aí. Mas tem outros aí, né? Que Israel, né? Também tem bastante força. E aí eles impõem, todos eles, essas forças quando eles acham conveniente. E normalmente são velhos, né? Caquéticos. Coitado, aquele dos Estados Unidos dá até pena, né? Ele vive caindo para tudo que é lado, mas que tem, mesmo caduco, o cara tem o poder de mexer em armas poderosíssimas, né? E são os velhos caquéticos que determinam, vamos começar uma guerra. E quem vai para a guerra são os garotos, tadinho deles. Ainda bem que eu já estou velho, eu não fui para a guerra, mas coitados, né, gente? Esse pensamento, que tristeza, né? O velho decide e quem vai para a guerra é o garoto. Isso não faz o menor sentido. Mas ainda hoje a gente pensa como o homem das cavernas. Quem tem mais armas, manda e é obedecido. E aí isso é um sinal de felicidade porque ele tem o poder e ele pode mandar, ele pode fazer o que ele quiser. Isso era a ideia dos macacos lá dos homens, os homo sapiens, aquelas tribos de antigamente. Até hoje, sabe quantos anos se passaram de lá para cá? Segundo os arqueólogos, 10 mil anos. Eu acho que é mais. Mas vamos botar na média aí, 10 mil anos. Foi quando nasceu o Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, o ser humano nasceu há 10 mil anos atrás. E ele achava isso, quem tinha mais força ia escolher a fêmea, era o primeiro a comer na tribo, mandava e todo mundo queria ser o mais forte, mas um só. Aí tinha que brigar com ele para destronar ele e ser o mais forte. Os Estados Unidos parece que estão sendo destronados agora, né? Porque já não é mais a nação mais forte, já está meio capenga, Rússia e China ascenderam, né? Mas isso aí não é o papo para a gente hoje. Mas a força era e, infelizmente, continua sendo ainda uma ideia de que eu tendo arma, eu tendo força, eu vou ser feliz. Porque, no fundo, o que a gente quer é ser feliz. Porque a gente ainda pensa como aqueles macacos que eram os nossos tataravós. 10 mil anos se passaram e a gente ainda não entendeu que esse esquema está falido. O mundo gasta trilhões e trilhões e trilhões de dólares em armas para matarmos uns aos outros e não está resolvendo nada, está despencando, caindo aos pedaços. E logo já naquela época, lá atrás, depois eles começaram a entender que não bastava ter força bruta, porque o homem desenvolveu a inteligência. E ao desenvolver a inteligência, ele desenvolveu utensílios, ferramentas para caçar e para colher frutos nas árvores, nas raízes. Então começam as pedras lascadas para eles começarem a colher aquelas coisas todas. E eles entenderam porque aquelas tribos, elas não viviam em paz. Porque quando alguma tinha algum conforto por ter uma pastagem melhor e por ter fêmeas, né, e por estar numa condição melhor, vinham os outros e olhavam ali e falavam, pô, eu quero aquilo ali. Então eles começaram a entender que aqueles objetos que eles tinham para caça serviam como armas para se defenderem. Até que eles foram aprendendo a fundir o metal, e aí já estamos falando de milhares de anos para frente, e aqueles que detinham o melhor armamento bélico em termos de tecnologia eram esses que tinham mais poder. Então a tecnologia veio entrando e aí se descobriu a pólvora, e aí se descobriu como é que fundia o metal, e aí quais eram os metais mais resistentes para que nas lutas entre espadas, né, capa e espada,
aquelas espadas que eram mais resistentes poderiam quebrar as espadas do inimigo e ele venceria porque ele ia matar o inimigo. Então, a tecnologia começou lá atrás. Não foi agora com o iPhone, com o Samsung, não. Foi lá atrás. Quem aprendia a fundir os melhores metais. E aí eles começaram a investir em tecnologia, sendo que levaram milênios, né, para irem desenvolvendo as catapultas, né, as armas de defesa, óleo queimado, as fortificações cercadas por poços com crocodilos, aquilo que eu não sei o que tem aí de verdade nisso, eu não sou arqueólogo, mas a gente sabe que é algo mais ou menos por aí. Então eles iam se desenvolvendo em armas de ataque e defesa. E aí a tecnologia, porque a inteligência do homem foi se expandindo, e quanto mais se expandia a inteligência do homem, mais eles se desenvolviam em tecnologia, e quanto mais tecnologia, melhor era o alcance deles. E aí eles poderiam atacar mais e serem fortes. E aí a gente teve uma ascensão da tecnologia junto com o desenvolver, né, da inteligência do ser humano. E aí a gente continuou se matando. Primeiro era só a força bruta, depois a gente viu que uma simples flecha podia matar o gorila mais forte, né? Aquele homem mais forte. Então já era uma tecnologia desenvolvida. Então, essas tecnologias foram se desenvolvendo, aí veio a arma de fogo, e cada vez mais sofisticada, até que aquelas catástrofes naturais aconteciam. Aí teve dilúvio, teve terremoto, teve um monte de coisa. E aí eles começaram a entender que tinha um poder, que era o poder de Deus, e as pessoas que tinham um contato com Deus. Surgiram os primeiros líderes religiosos. E esses caras, eles diziam, não, aconteceu essa desgraceira toda aí, que a gente perdeu a colheita toda porque a gente desobedeceu a Deus. E aí surge na Idade Média, as datas eu estou chutando aqui, tá? Mas acho que era por aí. O poder da igreja, que foi se intensificando, acho que no século IV, com Constantino, quando houve a fusão, né, do cristianismo com a religião pagã da Itália, né, dos romanos. Então surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, onde aqueles deuses, né, eles eram politeístas, então tinham vários deuses, Deus do sol, da guerra, Deus do amor, Deus da colheita, Deus de não sei o quê, tornaram-se os santos, né, da Igreja Católica. E aí foi uma espécie de fusão que eles fizeram para que uma adaptação. Mas os primeiros cristãos, eles eram monoteístas, acreditavam num Deus, mas na hora que juntou lá com o catolicismo, então aqueles que eram os deuses viraram, ficou mais fácil, né, fazer essa mistura. E a igreja veio ganhando muito poder ao longo dos séculos, até que ela começou a interferir muito, né, já foi a terceira forma de poder das igrejas, e elas foram muito atuantes. Então elas vendiam, como é que se diz? Eu esqueci como é que é o nome, se alguém lembrar aí como é que era o nome daquelas coisas que elas vendiam para salvar as pessoas que tinham pecado. Quem puder, bota aí para mim. Eu esqueci, mas você deve lembrar e vai botar para mim. Então elas vendiam, era assim, se você me der terras, ouro, me der esse monte de coisa, a sua alma será salva. Então eles foram ficando muito poderosos, ricos, senhores de muitas terras, de muito ouro, e eles vendendo essas coisas todas, e eles tinham mais poder numa determinada época do que os próprios reis, imperadores da época. Até que a igreja se meteu tanto nessa história
de governar que acabou gerando guerras, né, propondo guerras, que foram as cruzadas. Nas próprias inquisições eles faziam misérias, eles torturavam as pessoas para saberem o que estava acontecendo, invadiam os outros territórios, porque os outros eram os hereges, então eles estavam querendo fazer uma limpeza, né? A coisa dessa o cara do bigodinho que queria fazer uma limpeza, isso já começou antes. E continua ainda, né? Lutas religiosas até hoje. A gente está vendo Israel e Palestina, né, brigando aí. Então, ainda tem uma influência enorme da religião. E aí a gente viu que a igreja errou, a igreja mandou queimar Joana d'Arc numa fogueira. Depois a igreja pediu desculpa. A igreja interferia na astronomia, nas ciências. E a igreja defendia a ideia de que o Sol girava em torno da Terra, que era o geocentrismo. E depois Nicolau Copérnico já tinha dito que não, outros já falavam que não. Galilei estava lá indo para a fogueira, ia ser queimado, porque ele dizia que Nicolau Copérnico estava certo, que não era o geocentrismo, era o heliocentrismo. A Terra e outros planetas giravam em torno do Sol. Ele ia ser preso, ele ia ser morto, queimado numa fogueira, porque a igreja se metia na ciência. O que tem a ver igreja com ciência? O que tem a ver? E aí acabou que Galileu Galilei, né, falou assim, não, vocês estão certos. É o Sol que gira em torno da Terra. Aí soltaram ele, aí ouviram ele falar baixinho, mentira, é a Terra que gira em torno do Sol. Mas aí ele falou baixinho para os padres lá não ouvirem, senão iam queimar ele mesmo. Então isso aí ficou célebre na história. Aí depois a igreja pediu desculpa porque queimou a Joana d'Arc, e aquela que ela queimou e que era uma herege porque ela era uma médium que via as coisas e ajudou as tropas francesas a atacarem os ingleses e aquele negócio todo. Aí vem a história, né, Joaquim? Você não vai ficar dando aulinha de história, até porque você não é historiador e sabe por alto essas coisas, né? E aí a gente viu, cara, a igreja mandava matar em nome de Deus, mandava queimar em nome de Deus. E aí ficou claro que esse não era o papel da igreja e ela acabou perdendo o poder, embora a gente vê ainda hoje as guerras santas, né, como eram chamadas na Idade Média, guerras como que pode haver uma guerra santa? A única guerra santa que pode haver é de você lutar contra o mal que existe dentro de você. Se é que a gente quer falar em guerra, né? Você combater o mal que ainda existe dentro de você, vai, tá bom. E aí a igreja começa a perder poder. Quem é que surge? Porque os nobres, os reis, também foram perdendo poder. Quem que emerge nessa época? Os burgueses. Né? Já começa a vir a Revolução Francesa, a Revolução Industrial da Inglaterra, a burguesia, que sempre foi um poder paralelo, né? que atuava, mas não era aquele poder claro, a burguesia emerge. E aí surgem os economistas, que são os grandes gurus. Aí você vê no Jornal Nacional falando que a inflação subiu e o PIB desceu e agora as bolsas de valores. E aí começou não, né? As pessoas acreditavam, e pasme, ainda hoje acreditam que um país vai ser bom se ele tiver uma economia pujante, um PIB superavitário, onde vai vender mais do que vai comprar do exterior, produzindo as commodities, a tecnologia, aquele negócio todo. E no planeta Terra, que é o que eu conheço,
A economia do planeta Terra está afundando, se você quer saber. Os Estados Unidos, que tem a economia mais pujante, não deu 5 anos para estar na lama, igual a Venezuela. Ah, Joaquim, não acredito. Espera, você vai ver. Já está lá, você já vê miséria em Nova York, Filadélfia, Califórnia. Triste. Fora a crise que eles estão vivendo lá, infelizmente, do ataque que eles estão recebendo em drogas, do fentanil, e opiáceos também, como é que é o nome daquele outro? LSD, o ácido lisérgico, e outros tantos ainda. Os jovens estão... Suicídio nos Estados Unidos aos montes, tanto o suicídio direto como aqueles que morrem por overdose. Infelizmente. E não é só nos Estados Unidos, que é uma nação poderosíssima, Japão. A economia do Japão está pendurada também. Da Alemanha, a Alemanha está mal das pernas. A França, essa já foi pro brejo. Né? O Macron fica lá fazendo aquela farofada toda, mas já foi pro brejo. Portugal, Espanha, Grécia já foram há muito tempo. Então, a Europa está afundando. E agora que eles estão sem o gás lá da Rússia, eles estão afundando com frio. Não tem alimentos e não tem energia. Eles estão desesperados. Então, a economia é o que vai é o que traz a felicidade para a gente. Então, no começo, a gente achava que era a força bruta perdeu para a tecnologia. Aí a tecnologia evoluiu, mas a gente viu que a tecnologia não foi o suficiente, que os outros países também desenvolviam tecnologia, e a gente, com toda aquela tecnologia, a gente acabava afundando de qualquer maneira, veio a igreja, então não foi a força bruta, não foi a tecnologia que trouxe felicidade, porque tecnologia hoje sobra, né? Até inteligência artificial tem. E o Elon Musk, ele pediu para parar aquilo ali, porque a inteligência artificial estava ficando mais inteligente do que o próprio homem, e a inteligência artificial, isso dito pelo Musk, a inteligência artificial poderia sobrepujar a inteligência humana e descobrir que não havia necessidade de ter homem na Terra e os robôs de inteligência artificial poderiam destruir a espécie humana. Que coisa linda, né? Então a tecnologia não trouxe felicidade para a gente. A gente tem tecnologia sobrando para ir para a Lua, para ir para Marte, para ir para esses lugares todos. E sobra, não vamos falar de tecnologia. E o homem continua infeliz. Os países com maiores tecnologias, eles usam a tecnologia contra nós mesmos. E a gente gasta fortunas para a gente matar a nós mesmos. E a gente não tem escolha. Fala assim, olha, o meu dinheiro eu não quero que aplique em arma, não. Você tem o seu imposto, uma parte enorme do seu imposto vai para a defesa do seu país. Então, aí o velho atrás da mesa decidindo, jovens, vão lá para a guerra, porque eu acho que é bom vocês irem lá para o campo de batalha. Se vocês morrerem, não tem problema, que eu mando outros. Aí aquela família que tinha o jovem ali, 20 anos, 18 anos, almoçando, jantando com eles, de repente vê o cara, teve uma mãe lá em Israel que viu a filha, morreu. Estava morta, a filha estava numa festinha pela paz, e aí morreu. Ela viu na televisão, no celular, na internet, na mídia. Então a gente paga para eles mandarem os nossos filhos para a guerra morrer, irem lá morrer. Porque eles acharam que a guerra era uma coisa muito boa. A guerra é maravilhosa. A gente fica velho e acha que o jovem, por que eles não vão para a guerra? Já que tem tanta tecnologia assim. Não, mas eles não vão. Então, a força bruta não trouxe felicidade para a gente. A tecnologia não trouxe felicidade para a gente. A igreja teve séculos, no mínimo décadas e décadas, de poder, de determinar. E mandava para as cruzadas matar, jogava para as fogueiras, as pessoas determinava, não trouxe felicidade para a gente. A economia está aí, afundando. Todo mundo não, porque um país próspero vai dar felicidade para o seu povo.
todos os países querem ter um PIB superavitário para ganhar muito dinheiro e estão todos afundando. Ou seja, a economia não deu certo. Então, a estrada dos sonhos, ela vai te ajudar porque ela vai te dar o caminho certo para você ser feliz nesse mundo de meu Deus. E eu vou dizer para você como é. E isso é importante, você anotar e trabalhar na sua cabeça. E exatamente, já que eu falei tanto em guerra, né? Infelizmente, não é você tirar as coisas ruins do seu coração. Não é isso, porque você não vai conseguir. É você colocar coisas boas no seu coração. É colocando coisas boas no seu coração que você vai ser feliz. Porque na hora que você joga água limpa no vaso sanitário, a coisa suja vai embora sozinha. Aqui, se a sala tiver escura, eu coloco luz, tem 2 lâmpadas aqui do meu lado, uma em cima, tem umas lâmpadazinhas aí para dar um coloridinho, e aí eu coloco essas luzes, a escuridão some. Ah, tô com frio? Eu ligo um aquecedor, uma fogueira, o frio some. Então, é botando a coisa boa que a coisa ruim vai embora. É colocando bem para dentro do teu coração que o mal vai embora sozinho. Porque se você quiser tirar o mal, você se atola no mal. Mas se você colocar amor no teu coração, o mal, mágoa, ressentimento, raiva, tristeza, medo, insegurança, isso tudo vai embora, colocando a coisa boa no seu coração. E a outra coisa, é um segredinho que eu vou contar para você que eu descobri agora, há pelo menos 3.000 anos atrás. Não fazer para o outro o que você não gostaria que fosse feito para você. Simples assim, só isso. Não é fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Porque nem tudo que você gosta, o outro gosta também. Se você quiser me dar um barquinho, eu vou adorar, porque eu amo barcos. Mas se você der um barco para uma pessoa que mora numa kitnet em Copacabana, ele vai falar, meu filho, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho condição, não. Eu vou botar isso aonde? É um elefante isso aqui para mim. Você está me dando um problema, né? Ah, eu adorei esse cachorrinho, vou dar para minha afilhada. Aí você chega na casa da sua afilhada com aquele cachorrinho, a mãe da tua afilhada vai ficar com os olhinhos brilhando, brilhando. A mãe dela vai te fuzilar. Porque você está levando um cachorro e nem perguntou para ela se ela queria o cachorro. Mas eu amo o cachorro, olha que fofo. Então não é dar para o outro o que você gostaria de receber. É não dar para o outro o que você não gostaria de saber. Porque o prazer, a felicidade, ela é ampla, é democrática. Mas a dor é universal. Então, se eu pisar no teu pé, você não vai gostar. E se eu pisar no pé de todos os 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, nenhum vai gostar. Se eu falar que seu filho é um idiota, você não vai gostar. E se eu falar para o filho de qualquer um, se alguém falar para mim que o meu filho é um idiota, eu também não vou gostar. Então, uma dor psicológica ou uma dor física, ninguém gosta. Então, não dê essa dor para alguém, porque você sabe que nem a dor é igual. Então você não... mas eu não sabia que ele não ia gostar. Não se faça de besta. A dor é igual para todo mundo. Então, não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Com isso, a tua consciência fica limpa. E aí você está fazendo, naturalmente, um trabalho espiritual. E não é trabalho de igreja. Vai na sua igreja, vai lá, estuda, tal, mas não transfira para a igreja, para o pastor, para o padre, uma responsabilidade que é sua. Aqui não adianta nada ir para a igreja e achar que só porque você está lá dentro você vai ser salvo. Não. Igreja é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, a espiritualidade é um trabalho de você com você mesmo. Eu sou religioso e bastante religioso. Então, a minha religião me ajudou e me ajuda. Eu sei que é ela que me dá sustentação.
Mas não precisa ter religião. Quem não quiser ter religião não vai ter. Basta fazer esse trabalho, purificar o coração e deixar uma consciência tranquila, porque você não está fazendo para o outro que você não gostaria que fizesse para você. Nesse trabalho espiritual, as coisas podem acontecer ruins à sua volta, mas você vai manter uma paz dentro de você. E não é a paz de fora que vai te deixar em paz. É a sua paz que vai te deixar em paz, mesmo que do lado de fora as coisas estejam ruins. Esse era o recado que eu queria dar para o Elias, para o Hélio, para o Zé Carlos Leal, para a Maria, para o José Antônio, Cleise, Márcia, Emanuel, Dercy. É maravilhoso estar aqui com vocês e com Leíse. Linda você está aí também. Ariene, Elizabeth Pires. Essa é freguesa aqui da live do Joaquim. Eu amo todos vocês, todos vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que essa live tenha te ajudado. Se ela te ajudou, bate um pontinho. E se você ainda quiser transmitir essa live para quem você achar que deve receber essa live, eu acho que vai ser uma coisa legal para as outras pessoas. Aqui no Instagram é uma gaivotinha, bota ali na gaivotinha. No Facebook eu não sei como é que faz, não. Deve ter alguma forma aí. Gente, obrigado. Beijo grande. Terça-feira que vem eu vou estar aqui com vocês. Falou? Até lá!